Olá, professores, diretores, coordenadores, supervisores e todo mundo que acompanha a TPC da Diretoria de Ensino desta semana. Hoje a gente vai trazer uma escola super bacana que vai contar para a gente um trabalho maravilhoso que eles fizeram, né? A Escola Eliseu Narciso. E essa temática é muito importante para ser desenvolvida nas escolas e eles brilhantemente vão falar para vocês um pouquinho de como nasceu, né? O projeto, de como isso acontece lá na escola. Então, espero que vocês gostem. Eles prepararam com bastante carinho essa apresentação para vocês da TPC dessa semana. E agora a Daniele vai fazer as devidas apresentações. Olá, pessoal, bom dia. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós temos aí uma demonstração muito especial. A Escola Eliseu Narciso vai apresentar para vocês o trabalho que foi desenvolvido e como é possível trabalhar, então, a trilha antirracista com os nossos alunos. Vou passar a palavra nesse momento, né, a nosso Tchê, que faz parte da escola, e depois também a professora PCA para dar continuidade, então, né, às apresentações. Olá, primeiramente queria agradecer o convite, né, para participar. Eu acho que é uma oportunidade muito legal de a gente compartilhar esse trabalho com uma temática muito importante nos dias de hoje, num país que por muito tempo as pessoas disseram que não existia o racismo, mas no dia a dia a gente consegue perceber isso, tanto nos nossos ambientes, quanto na mídia. Então, isso é muito próximo. Então, combater o racismo é um dever, né? E precisa estar aí na nossa rotina, né? Então, como foi falado, eu sou o Tchê Moraes, sou coordenador geral aqui da APEI Eliseu Narciso. Bom dia, eu sou a Kátia, gostaria de agradecer a oportunidade. E o projeto ele é muito importante porque nós da periferia sabemos, né, que a maior parte dos nossos alunos são alunos negros. E diante da necessidade atual, a trilha antirracista ela vem num momento bastante oportuno. E nós fizemos com muito carinho o nosso trabalho. Isso mesmo. E é importante, como a Kátia passou, que a trilha antirracista ela veio então para a gente e foi uma grata surpresa, porque é um trabalho que nós já desenvolvemos há algum tempo aqui na escola. Então, só para a gente exemplificar um pouco, né, a linha do tempo aqui na nossa escola. Nossa escola ela se tornou aí parte do programa de ensino integral no ano de 2019. E lá em 2019, tanto equipe gestora, professores e principalmente os alunos já viram a necessidade de trabalhar essa temática. E aí, dentro do ano de 2019, teve o concurso, né, do Atitude e Educação da Fundação FEAC. E aí os nossos alunos, eles desenvolveram um projeto chamado AMICE, inclusive ele foi premiado nesse concurso, e ele é um projeto, né, que ele passa a se tornar agora parte integrante do plano de ação da escola, e ele é conduzido principalmente pelos alunos, para os alunos. Os professores podem e devem participar, mas ele é aberto a toda a comunidade. E ele visa principalmente o trabalho, né, de se amar e ver que a escola é plural, que toda essa questão da diversidade é importante de ser trabalhada, de dar voz a todos os alunos. E aí, só seguindo aqui na nossa linha do tempo, a gente teve aí um gap, né, de 2020 e 2021 por causa da pandemia da Covid-19, mas as ações não pararam. Como ele é parte integrante do plano de ação da escola, então as ações continuaram a ser desenvolvidas, tanto pelos professores quanto pelos alunos, né, e pelo grupo AMICE, de forma híbrida, né, de forma online e depois de forma híbrida nos anos de 2020 e 2021. E foi um grande desafio, porque a gente teve que
colocar todo esse trabalho que 2019 tinha sido presencial nas redes. Mas também foi um ponto muito positivo, porque a gente passou a abranger, né, dar uma amplitude maior aí para o projeto, e aí indo para as redes sociais a gente conseguiu pegar não só a comunidade escolar, mas como toda a sociedade. E aí, em 2022, né, vem a trilha antirracista, né, como parte integrante da diretoria de ensino, e aí a gente retoma as atividades presenciais com o projeto Ubuntu, que a Kátia também vai falar logo mais, né, Kátia? Exatamente. Você quer falar um pouquinho da linha do tempo aqui também? Então, com relação à trilha antirracista, né, nós iniciamos as reuniões e o planejamento, assim, logo no início do ano, porque nós percebemos a necessidade também, e também é uma indicação da diretoria de ensino, e o projeto, ele acabou sendo realizado antes do mês da consciência negra, porque eu acredito que seja bastante importante não falar apenas no mês da consciência negra, né, no dia 20 de novembro, mas trabalhar gradualmente durante todo o ano, e foi o que nós fizemos com o projeto Ubuntu, porque as ações, elas aconteceram juntamente, simultaneamente com as aulas, então nós não paramos a escola para fazer aquela ação em um único dia, nós fomos trabalhando gradualmente, simultaneamente, com várias ações que serão demonstradas no decorrer da apresentação. Aí, só para exemplificar um pouco do projeto AMICE, né, eu convido todos aí a seguirem o projeto, né, AMICE nas redes sociais, que tem aí como lema, inclusive eu estou com a camiseta do projeto, que tem esse lema, né, de orgulho, diversidade, igualdade, respeito, e com base em tudo isso, a pessoa só resta se amar, né? Quando a gente se ama e a gente tem todos esses adjetivos, a gente consegue fazer uma construção de uma sociedade, de uma comunidade muito melhor e muito mais integradora, com respeito, com igualdade, diversidade e orgulho. Então, convido todos aí a seguirem. Bom, e aí, somente palavras não bastam, né? Mas as palavras têm um poder muito importante, como a gente vai ver no nosso próximo, nosso projeto, né, que está dentro do projeto Ubuntu e da trilha antirracista, que as palavras não bastam, mas elas são muito importantes para as nossas ações. E aí, um importante projeto, né, que foi colocado dentro da trilha antirracista e dentro do projeto Ubuntu é o Cartas para a Carolina, que primeiramente foi idealizado pela nossa PCA, a Kátia. Kátia, fala um pouquinho. Então, a escolha do livro e da autora é porque é uma autora bastante crítica, apesar da falta, né, ela tem apenas a segunda série do ensino fundamental, e mesmo assim, no livro, ela consegue fazer uma crítica e várias denúncias com relação à fome, à política, à economia, até mesmo com relação ao feminismo, para uma mulher, né, da época que a Carolina viveu. Então, ela traz muitas informações e uma mulher bastante atualizada, né, para o contexto que ela vivia. E dentro da disciplina de geografia, da área de ciências humanas, muitas habilidades puderam ser desenvolvidas a partir da leitura do livro, como as questões políticas, econômicas, sociais, né, a questão da fome, desigualdade social e, inclusive, a questão da habitação, né, porque ela morava muito precariamente. Então, partindo dessas informações, dessa vivência, porque é um livro que trata da realidade, porque é um livro da vida da Carolina, nós trouxemos para a realidade proximal dos alunos também, de apresentar isso dentro das habilidades. Então, o que foi idealizado? A partir da leitura, né, a partir do trabalho com as habilidades, os alunos eles iriam escrever uma carta para a Carolina. E é a partir dessa carta que nós percebemos aí a questão da interação que eles têm, né? As cartas estão aqui, foram várias cartas, o ensino médio, o ensino fundamental, todos eles fizeram. Então, eles pegavam um dia do Diário de Carolina, né?
E aí eles escreviam para a Carolina. E aí eles puderam fazer uma leitura dramática, puderam apresentar suas emoções, conhecimento da economia da época, da política, da fome. Então saíram cartas muito bonitas, com muita emoção, inclusive. Então, partindo dessa experiência, eu trouxe para os colegas, né, das outras áreas, da ciências da natureza, de linguagens, essa ação. E propus que os colegas também pudessem trabalhar. E aí nós tivemos a participação da Ivone, professora de linguagens, que também ficou muito encantada, né? E aí os nossos alunos acabaram desenvolvendo esse trabalho, e inclusive trabalhamos também a questão das habilidades convergentes, né? Na parte da leitura, que seria junto com os professores de língua portuguesa. Exato. Aí aqui estão algumas fotos, né, das ações. Então, como a Kátia colocou, o momento que eles puderam fazer a leitura, que eles puderam fazer essa carta-resposta, né, que é um momento muito importante desse diálogo com a Carolina, né, esse diálogo não diretamente, mas com o livro, né, e essa importância de fazer essa leitura, de poder dialogar, eu acho que foi uma oportunidade incrível que eles puderam refletir, porque no momento que você dialoga com esse diário, né, que o Quarto Despejo é um diário, né, Kátia? É um momento que eles refletiam e nós pudemos acompanhar muitas das cartas, eles se identificavam muito. E era um momento, esse momento de identificação é muito importante no desenvolvimento, tanto no desenvolvimento de leitura, né, dentro das habilidades, mas também no desenvolvimento emocional, né, de eles perceberem uma mulher preta, pobre, passando por situações muito difíceis, que muitos deles passam também, né? E ter esse olhar diferenciado, ter esse olhar de quase de igual para igual, né, Kátia? Eu acho que proporcionou um aprendizado muito, muito grande, não só para alunos, mas também para professores. Inclusive, nós fizemos essa mesma atividade das cartas para a Carolina com os professores, e muitos não conheciam e também tiveram a mesma sensibilidade, a mesma emoção. E com relação à escrita da Carolina, muitos alunos percebem que há alguns erros gramaticais que são propositais, eles conseguem identificar, e eu acredito que no contexto que ela vivia, né, é muito importante, porque eles conseguiram associar as questões políticas da época, as questões sociais. Muitas cartas falam que as coisas estão ainda acontecendo como da forma que acontecia na época da escrita da Carolina, e foi um trabalho extremamente gratificante, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de trabalhar as habilidades. Trabalhamos a corresponsabilidade, né, também, com os outros professores, e acredito que os alunos gostaram muito. Inclusive, eles pedem o livro, eles querem levar o livro para casa, e assim, nós trouxemos a Carolina para dentro do nosso espaço, para dentro da nossa escola, porque eu sempre digo que não basta não ser racista, né? Nós precisamos ser antirracistas. E aí eu acredito que para os professores também traz um pouco de sensibilidade, que muitos não conhecem a história, muitos não têm essa vivência, né? Ou nunca presenciaram algo tão forte devido à trajetória, ou à própria, né, a própria cultura, digamos assim. E a partir desse momento, eu acredito que os professores também ficaram mais próximos de histórias que se repetem, de histórias que acontecem todos os dias, do preconceito racial, da falta de oportunidade, né? Então, trouxemos também a comunidade de professores para dentro da temática, do assunto, da sensibilização. Isso foi muito nítido aqui na escola, porque nosso objetivo é fazer da escola Reverendo Eliseu Narciso uma escola totalmente antirracista. Isso mesmo. Opa. Antes de passar aqui, a gente não conseguiu colocar aqui na apresentação, mas depois, se for possível, que foi uma atividade que nós colocamos no Sarau, que também faz parte anualmente das atividades da nossa escola, e durante essas atividades,
as pessoas que puderam visitar a instalação Cartas para a Carolina podiam escrever, né, fazer a leitura do livro, de um dia do livro, e fazer essa carta-resposta. E aí tem que alguns alunos, algumas alunas, elas dramatizaram, né, a carta, né, o livro, e depois uma carta-resposta. E aí a gente tem um vídeo, e aí, se for possível, depois a gente envia para vocês. Aí eu não sei como que funciona a questão até dos direitos, mas os alunos já falaram que por eles querem que rode, né, o mundo, porque eles entenderam a importância da atividade, né? Tanto os pais, né, que visitaram também puderam perceber e gostaram bastante dessa atividade. Só uma informação, no momento dessa atividade, dessa oficina de cartas para a Carolina, nós montamos, não tem nenhuma foto ali, mas nós montamos um café. Então, nós colocamos bolachas, colocamos bolo, várias guloseimas ali, porque era muito emblemático, porque essa mulher passou muita fome. Então, nós não conseguimos pensar em uma ação para conversar com a Carolina sem oferecer ali um café para quem estava na oficina. Então, foi pensado dessa forma também, que foi muito bacana, inclusive. Exato. E aí, passando para a nossa próxima ação, que é uma ação que se iniciou, aí essa ação para dentro da trilha, para dentro do projeto Ubuntu, a gente inseriu essa ação, né, chamada Cine Tela Preta. Ela vai de encontro com um projeto de mesmo nome, já realizado, né, no MIS há algum tempo, e o objetivo principal era dar visibilidade a curtas, né, principalmente a curtas-metragens independentes, que trazem a temática, e criar aí um momento, tanto que o Cine Tela Preta ele foi feito aqui na nossa escola durante o almoço, mas ele pode ser replicado aí em diversos momentos na escola, né? Então nós utilizamos esse momento, porque são curtas, então com 15 minutos a gente conseguia passar o curta e logo depois suscitar um debate, mas não um debate onde os professores passassem o conhecimento ou passassem informações. A partir aí da leitura que os alunos fizessem do curta, eles pudessem aí falar sobre. E a gente sabe que dentro do audiovisual, o negro ele tem uma dificuldade de entrar, não por ele, mas pela sociedade. Então, a gente sabe, foi discutido com os alunos, o negro sempre era, por muito tempo, ele sempre foi retratado dentro das obras audiovisuais como um empregado, Sim. né, ou como vilão. E Nunca como protagonista, digamos assim. exato, e também trazer isso para dentro da questão da produção audiovisual, que também é um calcanhar de Aquiles aí dentro das produções audiovisuais. Então, suscitar esse debate para os alunos, para que eles pudessem ver que todos temos problemas, só que o negro, né, eu acho que a Kátia pode até falar que ela teve uma fala muito importante, e isso pegou bastante em mim, em muitos alunos. Acordar e ter problema é complicado. Acordar, ter problema e ainda pensar que você pode ser atacado, que você tem que pensar outras coisas pelo simples fato de ser negro, né, Kátia? Complicado. O Cine Tela Preta, inclusive, ele foi recorde de bilheteria. Nós não conseguimos atender a todos porque foi muita procura. Nós vamos replicar novamente essa ação, porque foi bastante importante. Só que eu acho importante ressaltar, Tchê, que antes do Cine Tela Preta, nós trabalhamos uma cartilha que nós podemos disponibilizar depois, que é uma cartilha dos termos que não se usam mais, que são termos extremamente racistas. Então, a escola inteira passou por essa formação. Então, todos os professores corresponsáveis trabalharam essa cartilha, discutiram na sala de aula a cartilha com os termos que não se usam mais, e após a discussão da cartilha, nós fomos para o Cine Tela Preta. Então, quando eles chegavam na sala do cinema, após a apresentação do curta, eles estavam ali com um pouco de bagagem para a discussão, né? O que foi bastante importante, porque não eram discussões vazias, eles tinham ali já
todo um preparo que foi proporcionado por toda a comunidade escolar. Todos os professores colaboraram prontamente para essa ação. E, inclusive, muitos professores nos falaram que não conheciam e não sabiam que aquelas palavras que eram usadas não poderiam mais, não podem mais ser usadas. Então, serviu novamente uma formação para os alunos, que esse é o nosso intuito, e uma formação para os professores. Exato. Aí aqui, só para colocar, né, como a gente falou, a gente teve a exibição dos curtas, a gente escolheu, aqui foi uma semana um pouco mais curta, de 4 dias, e a gente escolheu esses curtas, né? A gente tem o Preto no Branco, Dudu e o Lápis Cor da Pele, Corpos Vermelho, e por último, não um curta, mas um documentário show, né, que é o Amarelo, do Emicida, que pôde, no final, trazer toda uma questão histórica, né, para dentro desse processo. Então, e foi muito bacana, né, Kátia, esse trabalho. Aqui também algumas... Um pouquinho da colaboração, né, de outros professores, porque como foi no horário do almoço, aqui na nossa escola, que é uma escola de ensino integral, né, foi no horário do almoço, então nós nos revezávamos, né, almoçávamos e trocávamos ali com os professores, e ali fazíamos o nosso debate. Então foram 4 dias bastante produtivos, e assim, os alunos, eles estavam muito presentes na discussão. Foram muitas falas, assim, importantes, e nós estamos empoderando os nossos alunos, meninos e meninas negras, e também trabalhando com as pessoas que não são negras, mas para que elas entendam todo o percurso que a população negra passou, né, historicamente falando. Outra ação extremamente importante, que inclusive era uma preocupação que eu e o Tchê nós tínhamos, era como iniciar esse projeto, né, que é de extrema importância, mas como tratar desse tema tão delicado com o nosso grupo de professores, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos antes de todo o processo, antes de começar a semana, antes de começar as atividades, ações e oficinas, foi convidar um palestrante chamado Everson Moreira, tá? Que estuda a questão da escravidão da África, é um historiador, um geógrafo, e ele veio dar uma formação para os nossos professores. Isso foi no início, antes de iniciarmos o processo. O processo do projeto já estava todo escrito, o projeto escrito, todo elaborado. Nós montamos uma planilha onde os professores iam colocando quais ações iriam fazer, quais os dias iriam ser feitos, em quais aulas, para que a escola pudesse se organizar. Então, o Everson, ele veio, ele conversou com os professores e foi muito bacana as informações que ele trouxe, porque nós queríamos que no início do projeto toda a comunidade estivesse realmente aberta para, né, o nosso novo trabalho, aberta para o tema, aberta para a discussão, e nosso objetivo realmente foi alcançado. Uma outra coisa que eu achei bastante interessante, né, foi a questão de trabalhar as ações com as aulas acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, nós tínhamos um horário, uma agenda, e as ações iam acontecendo, e a escola não parou. A escola foi trabalhando as habilidades que são necessárias, o cronograma da escola, a agenda da escola, nós conseguimos manter. E dentro dessa agenda, fomos trabalhando gradualmente essas ações. Então, nós conseguimos atingir todos os públicos, ensino médio, ensino fundamental, mas de uma forma branda, uma forma leve, e nós não paramos, assim, para falar a respeito. Vamos continuar esse projeto ao longo do ano, né? É uma coisa que deu resultado, a gente precisa manter, e agora nós temos, né, em 20 de novembro, outras ações que também serão realizadas com os nossos alunos. E o bacana foi que a diretoria de ensino também, né, trouxe para nós o projeto Equidade e Diversidade. Então, o projeto foi trabalhado como foi nos orientado, e nós já emendamos com o nosso projeto, que é o projeto da escola, né, da formação da trilha antirracista da escola específico. Então, foi um tema que foi bem abordado, né, e nós acreditamos que o resultado tenha sido muito produtivo, né, muito bacana, uma vez que, como eu já disse no início, a nossa escola tem muitas meninas e meninos negros, né? Então, uma representatividade, às vezes do cabelo, às vezes de uma fala, às vezes de olhar um professor negro, que aqui
por incrível que pareça, a nossa área de ciências humanas, a maioria dos professores são negros. Isso é muito importante, o aluno olhar e se identificar com aquela pessoa, onde ele vai ter ali, né, um exemplo, ou mesmo uma identificação de profissional, de pessoa, né? É extremamente importante isso. E é importante, eu acho que o que a Kátia falou, é ter esse olhar e essa questão de a gente não parar, né, como a Kátia falou, porque é uma discussão que ela deve ser natural na escola. Então, o professor de física, ele está passando alguma atividade, o professor de matemática, o aluno, em algum momento, ele vai contextualizar, ele vai trazer esse tema. E se a gente trata de uma forma leve, de uma forma cotidiana, é mais fácil. Isso faz com que a aproximação entre aluno e professor seja muito mais tranquila também, porque aí você tem essa troca e esse entendimento, né? Porque, como Paulo Freire já dizia, né, o professor, ele aprende enquanto ele ensina. Né? Então, é importante também, a gente fez também essa conversa com os professores para ter essa abertura, né? Porque nós sabíamos que, a partir do momento em que nós começássemos a falar, começássemos a dar voz, os alunos iriam falar. E a gente precisa estar preparado para ouvir. E o principal é essa escutativa, né? De eu olhar, de eu para o aluno, eu estar disposto a ouvir, disposto a aprender com as experiências dele. Então, foi muito importante toda essa formação, todo esse momento, né, de aprendizado e troca de experiências com os alunos. E aí a escolha, né, do nome do projeto, Eu Sou Porque Nós Somos, que também remete essa questão, a gente teve aí o período, né, de distanciamento por causa da Covid, e a gente sentiu que esses aspectos, tanto do racismo, mas quanto do pertencimento, né, com a escola, com eles mesmos, era preciso eles compreenderem melhor isso e trazer essa discussão. E aí, Ubuntu, eu sou porque nós somos, para que eles entendam que a escola ela é única, cada um tem a sua individualidade, mas é na individualidade que a escola vai ser construída. E eu preciso respeitar essa individualidade, eu preciso respeitar essa diversidade. Então, dentro também do projeto, a gente trouxe pensando nisso, né? Então, foi primeiramente, dentro da área de ciências humanas, né, os professores pensaram esse nome, projeto, para trazer essa questão do pertencimento, e foi muito bem-vinda, né, para a gente conseguir abarcar todo esse trabalho que nós já tínhamos e a gente só tem a agregar, né, cada dia mais e cada ano só melhorar com esse trabalho. Aqui falar um pouquinho do contexto. Então, o projeto, né, como todos sabem, nós sabemos que nós vivemos num cenário que o preconceito racial, ele existe e às vezes ele acontece de forma declarada, ou ele é estrutural, ou ele acontece de forma velada. Então, é muito importante que dentro de todos essas formas de preconceito, que nós possamos entender como se dá qualquer um para poder também aprender a lutar contra. Então, diante do cenário, do contexto escolar, em que foram relatados diversos casos de racismo na nossa escola, tá? E alguns conceitos de tradições afrodescendentes, por exemplo, de forma pejorativa, as religiões de matrizes africanas não eram muito bem-vindas. Nós temos uma comunidade que não estava aqui dentro da escola tolerando muito bem outros alunos que tinham uma religião diferente. Então, nós percebemos que havia aqui um conflito, né? E a partir desse levantamento que as ações foram desenvolvidas. Inclusive, nós tivemos uma oficina, né, para desmistificar alguns mitos com relação às questões da religião, né? Porque foi uma identificação de alguns professores que esses conflitos estavam acontecendo. Então, qual é a proposta do nosso projeto Ubuntu? É de desenvolver relações saudáveis entre a comunidade da escola, né, com o objetivo de compartilhar também a filosofia Ubuntu.
com todos. Aqui foram algumas ações do projeto, nós já falamos do Cine Debate, né? Só que nós fizemos para o ensino médio também um Cine Debate baseado no filme 12 anos de escravidão. Então, como nós fizemos? Os professores foram corresponsáveis, né? Então, na terceira aula do mesmo dia, o ensino médio, naquele horário, estava assistindo o filme. No dia seguinte, nós levamos todos os alunos do ensino médio para um debate com os professores da área de ciências humanas, tá? Então, primeiro passamos o filme e no dia seguinte nós fomos fazer esse debate no pátio com os nossos alunos. Inclusive, teve participação, eles falaram, houve relatos, né? Desabafos, enfim. Quando você abre a oportunidade, é como o Tchê falou, precisa ter uma escuta ativa, preparada, porque muita coisa vai surgir ali das emoções, do que aconteceu, etc. A cartilha com as palavras antirracistas foi trabalhada com os alunos, né? No mesmo horário também, destinamos uma aula para esse fim, e no mesmo dia todas as salas puderam discutir ali em uma aula os termos que não se usam mais. E muitos alunos falaram, minha mãe fala isso, meu pai fala isso, né? E aí agora nós sabemos que não se fala mais. E também o importante não é falar, não pode falar, mas explicar o porquê não se fala mais. E a cartilha, ela proporciona esse entendimento. E aí tivemos algumas oficinas, tá? Uma das oficinas foi o Desmistificando o Mito, que tratava um pouco da questão do mito, das religiões de matriz africana, trazer um pouco da história, né? Para desmistificar aí certas concepções que são errôneas. Tivemos uma apresentação da música Jerusalema, fizemos também pinturas afro nas camisetas com a técnica tie-dye, né? E tivemos uma oficina de capoeira, então apresentação da história da capoeira, levantamos os alunos da escola que praticam, descobrimos que tem pais que são mestres, os alunos fazem esse esporte, e aí fizemos uma oficina com a ajuda protagonista desses alunos. Tivemos também mulheres negras, história de mulheres negras para empoderar meninas. Então, foi uma roda de conversa, apresentando inúmeras mulheres negras que têm extrema importância para a história, para a ciência. E aí, a partir daí, a conversa para o empoderamento, né? Para dizer, vocês todas, indiferente da cor, branca ou negra, todas têm a mesma oportunidade, né? Essas foram umas das ações desenvolvidas no nosso projeto. Exato. E queria aproveitar a oportunidade, que não é fácil quando a gente aborda esse tema, né? Como a Kátia falou, quando a gente introduziu a cartilha, é uma coisa que é estrutural, né? A gente ouve muito falar, o racismo estrutural. E aí, quando a gente pega uma cartilha com palavras que a gente percebeu que no cotidiano, os alunos perceberam que no cotidiano são faladas, causa um estranhamento de falar, nossa, mas eu sou racista? Eu não sou? Então, criar esse momento de reflexão foi muito importante, né? Tanto nos alunos quanto nos professores, e eu acho que em questão de crescimento foi muito bacana. Como eu falei, eu queria aproveitar essa oportunidade porque para falar que sem o trabalho dos professores, dos alunos que colaboraram muito nesses projetos, né? Porque é aquela coisa, escola sem aluno não é escola. Então, eles se engajaram muito nessas atividades. Dentro da equipe dos professores, os professores estavam abertos, né? Como eu falei, no começo tem aquela questão daquele medo, né? Foi uma coisa que eu discutia muito com a Kátia, né? De falar, tá, Kátia, como que a gente vai tratar este assunto, né? Porque a gente pode tratar, a gente estuda, é bom que a gente seja e pratique, né? E seja antirracista, mas como? Eu acho que é ouvindo, né? Então, a gente trouxe a Kátia, falou, Kátia, tem toda a abertura aí para fazer esse trabalho. Os professores se abriram ao debate, a compreender e a entender que a gente, por toda a história, né, que a gente fala, a gente tem pouco mais de 500 anos, mas 2/3 disso foi escravizando, foi subjugando pessoas negras.
Então, como mudar isso? E eu acho que eu pude perceber, e ouvindo muito a Kátia, ouvindo os professores, ouvindo os alunos, que a grande questão é isso, ouvir, né? Só que para eu ouvir, a gente precisa dar voz. Eu acho que, acima de tudo, esse projeto e a trilha antirracista, ela vem para dar essa oportunidade de dar voz a quem foi tirado essa voz por muito tempo, né? E a gente não quer que isso ocorra novamente, né? Então, aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os professores aqui da nossa escola, né? Agradecer muito a Kátia, né, por possibilitar isso para a gente, por nos ajudar a ensinar esse crescimento, a direção também por permitir, né, todo esse ajuste, né, Kátia? Porque é um ajuste. Eu acho muito importante, né, quando você vai realizar um projeto com essa temática, como a gente sabe que é uma temática delicada, é o diálogo com os professores, e nós fizemos isso bastante em TPCG, nós conversamos e fomos buscando essa abertura, né, para que o projeto pudesse ficar, assim, ficar estruturado da forma que ficou. Então, o primeiro passo e na nossa escola nós tivemos, foi a abertura dos professores. Inclusive, muitos professores me procuram e falam, olha, eu não sabia disso, você pode me ajudar? Está acontecendo isso e isso com o aluno. Será que você pode conversar com o aluno? Ou você pode verificar? Porque eu não sabia, não sei como lidar com isso. Então, assim, eu vejo uma abertura aqui na nossa escola, porque eles procuram, né? E isso é muito importante, né? Porque às vezes, se você não sabe, tudo bem, tá tudo bem você não saber, mas eu acho que é importante você buscar, né, essas informações. Isso. E assim, gente, eu acho que o que a gente pode deixar é uma experiência aqui da nossa escola. Tá perfeito? Não, longe disso. Mas eu acho que a gente tem que buscar isso e a gente não pode parar. A gente vai ouvir, a gente já ouviu alunos, de pessoas falando, ah, mas isso daí não vai mudar em nada, ah, mas não vai funcionar. Só que a gente consegue perceber no cotidiano ações, né, dos alunos, um olhar diferenciado entre alunos, professores, e essa é a nossa intenção. Eu acho que a nossa missão, enquanto escola antirracista, é não deixar calar essa voz novamente, né? Então eu acredito muito no projeto, eu acredito muito nos alunos, né? Eu acho que esse é o principal, é acreditar, e a gente precisa mostrar isso. Então, deixar para quem está nos assistindo que é possível, não é fácil, mas é possível. É possível praticar uma educação antirracista, é possível modificar o olhar, né? Porque eu acho que é isso, é modificar todo esse pensamento, esse racismo estrutural, que ele não vai mudar do dia para a noite. Mas sem a educação, ela não vai se transformar, né? A sociedade ela não se transforma. Então, a escola ela não vai transformar o mundo, né? Mas sem a educação, a nossa escola, né? Ela não transforma o mundo, mas sem a educação, né? Foi Freire também, né? Falou, e sem educação, tampouco isso vai acontecer. E nós estamos tratando de alunos, futuros cidadãos, né? E eles vão levar esse conhecimento, essa sementinha está sendo plantada aqui na escola, eu tenho certeza que eles levarão para a vida. Então, eu acredito sim numa sociedade futuramente mais justa, mas eu ressalto que é importante que as escolas tratem com muita seriedade, com muito carinho, esses temas da diversidade, né? Como o AME-se lá do orgulho. Todas essas ações, elas vão culminar lá na frente, lá no futuro, para uma sociedade mais justa. Esse é o nosso objetivo. É isso, obrigado. Obrigada, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Bom, nós é que agradecemos, né, em nome da diretoria de ensino, a gente fez o convite, vocês prontamente atenderam, né, de um trabalho sério que vocês fizeram na escola,
né, um trabalho árduo com o professor, com o aluno, que a gente percebeu aí leitura, escrita, as artes, né, enfim, vocês trabalharam aí muita coisa interessante. Eu estive aí um dia, acompanhei a organização de vocês, na distribuição de que cada membro da escola faria e vi de fato ali em loco como é que aconteceu e aconteceu da maneira como vocês falaram mesmo, todo mundo abraçando o projeto e todo mundo aí fazendo a sua parte. E a gente achou que é muito importante essa fala de vocês para as outras escolas, para ver que é possível, que é um tema que tem que ser dito, tem que ser discutido, tem que trazer sempre, né, na escola, igual vocês disseram, isso tem que ser trabalhado ao longo de todo o ano. E de como foi desenvolvido aí que é possível. Então, assim, muitíssimo obrigado por vocês terem trazido para a gente, né, para a nossa diretoria, essa fala muito bacana que vocês fizeram aí. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Obrigada. Muito obrigada, pessoal, né, pelo trabalho. Acho que vocês trazem elementos fundamentais e que são aí inspirações para as outras unidades escolares, pensando na formação do docente, porque sem a formação do professor não é possível desenvolver todo esse trabalho, para ele compreender, não é, de que forma pode ser feita. Vocês pensaram na formação do aluno e, em especial, na formação da comunidade escolar, né, como um todo. Então, realmente, sem atender, né, a todas essas necessidades de todos esses atores envolvidos, não seria possível, né, desenvolver o projeto que foi feito. Mas nós gostaríamos de parabenizar, né, e que fique, né, Paulinho, aí de inspiração para outras escolas, lembrando que logo mais nós teremos aí, né, a nossa culminância no dia 22 de novembro para apresentar as boas práticas, ok? Então, mais uma vez, nosso muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigado. Um abraço a todos e um bom trabalho.